Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal História e Ação Humanas em mais uma aula de História do Brasil Império. Estamos no segundo reinado e analisando a questão econômica, a pauta econômica. Na aula de hoje vamos analisar os demais produtos, além do café, que sustentaram a economia brasileira durante o século XIX. Vem com a gente! Vamos iniciar a nossa abordagem destacando um ponto da aula anterior. Em nossa aula anterior, eu falei especificamente do café. O café era, portanto, o grande destaque, a grande base de sustentação da economia brasileira. Então, se você quer informações específicas sobre o café, a produção no Vale do Paraíba, a produção no Oeste Paulista, assista a nossa aula anterior, porque eu falei exclusivamente sobre esse assunto. Nem só de café viveu a economia brasileira, tá certo? O café foi o nosso principal produto durante todo o século XIX e até as 3 primeiras décadas do século XX, quando em 1930 nós temos o fim da República Velha. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, existiam outros produtos que tinham uma significativa importância em nossa economia. Vamos analisá-los a partir de agora. O segundo produto de maior importância em nossa economia durante o segundo reinado, sem sombra de dúvidas, foi o açúcar. Ao bem da verdade, a atividade açucareira encontrava-se em decadência aqui no Brasil desde a invasão holandesa. Até 1630, o Brasil era o maior produtor de açúcar do planeta Terra. Com a invasão holandesa, tudo mudou. Porque enquanto os holandeses estiveram aqui, eles aprenderam as técnicas de fabrico e refino de açúcar. E ao serem expulsos, eles levaram essas técnicas de produção de açúcar lá para o Caribe. E o resultado foi esse aqui. Em primeiro lugar, nós tivemos o Haiti, a ilha do Haiti, como o maior produtor de açúcar do planeta Terra. Em segundo lugar, também no Caribe, nós tivemos a ilha de Cuba. Depois, em terceiro lugar, a Europa, que desenvolveu uma nova tecnologia e passou a extrair o açúcar da beterraba. E o Brasil, que um dia foi o maior produtor de açúcar do planeta Terra, o produtor número 1, ele cai para a 4ª posição. Mas continua tendo uma relativa importância em nossa base econômica como o segundo produto mais importante na economia brasileira durante o segundo reinado. O terceiro produto de maior importância em nossa economia durante o segundo reinado foi o algodão, a produção de algodão estabelecida lá no Maranhão. O auge, o melhor momento da produção de algodão aqui no Brasil aconteceu entre os anos de 1861 e 1865. Qual era o motivo? O motivo era a Guerra de Secessão, a Guerra Civil que ocorreu nos Estados Unidos. A guerra que opôs, de um lado, o norte e o sul dos Estados Unidos. E o sul dos Estados Unidos, mais especificamente, tinha como base de sua economia a produção de algodão. Durante a guerra, portanto, eles pararam, eles interromperam totalmente a produção de algodão devido às necessidades de guerra. Foi então que a produção de algodão brasileira no Maranhão se beneficiou dessa situação, aumentando a sua pauta de exportações, atingindo o incrível valor de 18%. 18% na pauta de exportações aqui no Brasil, constituindo-se assim como o terceiro produto mais importante de nossa economia. O quarto produto de maior importância na economia brasileira durante o segundo reinado foi a produção de borracha, especificamente nas regiões do Amazonas e Pará. O auge, o melhor momento da produção de borracha aqui no Brasil aconteceu a partir da década de 1880. O que estava acontecendo no mundo na década de 1880 que justifica esse crescimento na demanda por borracha? Ora, nós estávamos na segunda fase da Revolução Industrial e 2 indústrias começaram a se destacar. Tratam-se das indústrias automobilística, automóveis, produção de carros, e da indústria de bicicletas. Ora, carros e bicicletas precisam de pneus.
Pneus são feitos de borracha e a matéria-prima para a produção da borracha é o látex, a seiva extraída da seringueira, uma árvore que se encontra em grande quantidade no Amazonas e no Pará. E devido a essa maior demanda internacional por borracha, a produção de borracha aqui no Brasil chegou a atingir o número de 8%, 8% em nossa pauta de exportações, constituindo-se dessa forma no quarto produto mais importante de nossa economia. E o quinto produto de maior importância em nossa economia, embora eu não tenha colocado ele aqui, foi o fumo, que chegou a atingir a marca de 2 a 3% em nossa base de exportações. Portanto, estes são os principais produtos que sustentaram, que fundamentaram a economia brasileira durante o segundo reinado. Em primeiro lugar, o café, em segundo lugar, o açúcar, terceiro lugar, o algodão, na quarta posição, a borracha e em quinto lugar, o fumo. Os principais produtos da economia brasileira. Bom, a nossa abordagem termina por aqui e em nossa próxima aula vamos dedicar todo o tempo para a análise da Era Mauá, a tentativa de industrialização e modernização do Brasil durante o segundo reinado. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se em nosso canal e compartilha essa base de conhecimento de historiação nas redes sociais, porque isso ajuda a gente demais da conta. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.